E aí o Eduardo Bolsonaro, que fez campanha contra o Brasil na Casa Branca, que fez campanha contra um poder da República na Casa Branca, ele é condenado pelo Supremo Tribunal Federal e o Tarcísio vai lá e critica o Supremo Tribunal Federal porque condenou, na forma da lei, o Eduardo Bolsonaro que estava conspirando contra o Brasil. Se tivesse num país, qualquer país, num país, numa ditadura não, numa democracia séria, um cara que trai o país, mas responde até com lei marcial, um negócio muito sério, você trair os interesses do seu país. Ainda mais com um mandato, um choque externo, que o mundo inteiro está pagando por essa guerra. Então nós precisamos botar ordem nas coisas aqui e começar a falar sério sobre como nós vamos tratar esse país, é a 10ª economia do mundo. Não é? Aí você fala, não, mas a inflação está saindo do prumo. Pô, nós estamos com a inflação caindo até a guerra do Irã. Quem provocou a guerra do Irã? Foi o Brasil? Não. Foi os aliados do Bolsonaro que armaram essa guerra. Isso aí, esse escape da inflação, esse país está no G20, esse país está nos BRICS, esse país é convidado para o G7, desde que o Lula assumiu, né? Porque o Bolsonaro nunca foi convidado para um G7. Mas o presidente Lula é convidado para todos esses fóruns. Vamos olhar para os dados, vamos olhar para o que está acontecendo, vamos dar um rumo para o nosso Estado. Inclusive para cobrar o atual governador que quer se reeleger, é amador, é uma administração amadora. E eu estou falando assim, do fundo do meu coração paulista, eu estou indignado com o que está acontecendo em São Paulo. E por razões de adesão ideológica cega, as pessoas não estão querendo enxergar o que está acontecendo com segurança, o que está acontecendo com a educação, o que está acontecendo com a saúde, o que está acontecendo com as privatizações, o que está acontecendo com as finanças, os buracos onde tem corrupção, na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Agricultura, uma série de problemas acontecendo e nós estamos jogando um fla-flu. E não é bom para o Estado de São Paulo, que é essa potência, jogar fla-flu. Mas já que ele quer ficar, ele tem que dizer o que ele vai fazer diferente, porque o que ele fez até aqui foi andar para trás. É isso que aconteceu em São Paulo. Nós estamos andando para trás. Quanto que o Lula liberou para o Tarcísio? 13, de 3 para 13.700. Aí o Tarcísio vem, mas eu vou ter que pagar. Não vai ter que pagar, sabe por quê? Porque nós reduzimos o serviço da dívida do Estado com a União em 11 bilhões por ano. O Tarcísio vai pagar, o Estado de São Paulo, por conta do presidente Lula, do Rodrigo Pacheco e desse que vos fala, vai pagar serviço da dívida a menor por ano, 11 bi. Ele ainda perdeu 11 bi, sabe por quê? Porque ele atrasou um ano para aderir ao programa. Ou seja, ele gastou uma Sabesp só pelo atraso na adesão ao Propag e ninguém fala nada. A imprensa não fala. Isso aí já seria, no mínimo, a abertura de um inquérito para saber no Ministério Público. Qual é o interesse em... Qual é o interesse em adiar a adesão do Estado de São Paulo em um ano e abrir mão de 11, pagou 11 bi a mais de serviço da dívida. Depois, quando percebeu, saiu correndo para aderir para não perder o segundo ano. E quase perdeu. Ou seja... Eu coincido. Antes da gente continuar falando de São Paulo, só me responde essa parte dos juros, né? Parece que Não, eu sou crítico. Eu fui crítico à gestão do Roberto Campos. Quando eu não tenho... Vê bem, uma coisa é você ter amizade, familiaridade, normal. Mas o Banco Central é uma entidade autônoma, não é do governo. Ele tem a política própria, tem mandato. Lá o cara faz o que quer, né? E presta contas para a sociedade, não presta contas para o governo. Então nós estamos pagando o preço, nós e o mundo todo, estamos pagando o preço de uma irresponsabilidade de um presidente que tem apoio do bolsonarismo, inclusive quando age contra o Brasil. Você vai deixar de usar o teu protagonismo, a tua autoridade, o teu prestígio no exterior, em benefício do teu país? Então, nós precisamos botar ordem. Eu, em relação ao Banco Central, para não fugir da pergunta, é o seguinte, eu mantenho minha posição. E eu não estou ofendendo ninguém com isso. Estou dizendo o seguinte, olha, eu acho que tá agressivo demais. E você tem que tratar um choque externo como ele é. É óbvio que você não vai conseguir entregar uma inflação de 3% com um choque externo. Mas quando começou a guerra, pega como é que estavam as expectativas de inflação. Estava indo para 4, para 3,5. E agora descarrilhou por causa da guerra. Você não vai corrigir a guerra com juro. Você não vai fazer chover com juro, fazer a paz com... Então você tem que ter a noção de que você tem que calibrar o caminho de buscar o centro da meta de uma forma a acomodar esse choque externo. Quando a gente olha os agentes, né, que poderiam impulsionar ou emancipar o país, a gente fica numa encruzilhada. Eu pego de exemplo a Rússia,
que por motivos de conflito, ela foi super embargada pelo mundo inteiro. E ela teve que se apoiar no seu mercado interno. E ainda, de quebra, ela também tem boas reservas de petróleo, ela também tem algo que ela consegue comercializar com força, gás natural e tudo mais. E ela também tem uma indústria local, que outrora já foi muito mais pujante, mas ainda é muito forte. Então ela conseguiu se segurar, está se segurando no seu mercado interno e nas relações bilaterais ali com outros países, inclusive a China, que é um país que tem boa demanda. A gente teve a indústria sucateada nos últimos tempos. São Paulo é um dos estados que andou perdendo indústria para outros estados nas guerras fiscais, entre estados também. E a gente pouco transforma o nosso agro, que ocupa cada vez mais um percentual maior da participação do PIB. Seria São Paulo ainda um motor do Brasil? A gente deveria dividir esse protagonismo entre outros estados e trazer uma cadeia que faça sentido para o estado. Eu não vejo essa transformação mais. Parece que quando eu olho, as coisas ainda são como eram antigamente. Pouco se transformou. Você não vê criação, por exemplo, de cooperativas, coisas que poderiam transformar isso, né? Porque muitas já fazem. E empresas que foram criadas, eu cito como exemplo a Raizen, né? Que agora está passando por um problemaço. E a gente tem todo um ouro verde, digamos assim, a cana, né? Que a gente poderia ter muito emancipado tantas outras frentes industriais, e a gente começa a correr riscos e ir no coração do Estado. Será que isso também tem culpa na gestão atual? Como que você olha o Estado combinando o que o governo federal e como o Estado pode articular em conjunto? Olha, Mário, o Tarcísio pegou o governo anterior com uma carteira de projetos assinada. Tinha uma carteira de projetos, de licitações que foram feitas no governo anterior, assinadas no comecinho dessa gestão, mas licitações preparadas, porque licitar uma obra não é brincadeira, você tem que fazer projeto, você tem que fazer planejamento, botar licitação na rua, declarar o vencedor. Não é atividade simples, como já foi no passado fazer uma obra no Brasil. Licença ambiental, uma série de coisas. O Tarcísio herdou um pacote de projetos já licitado. Mas se você for ver o que ele fez por os próximos anos, nós estamos diminuindo o passo. O ano passado, a estimativa que eu tenho da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com base nos dados do IBGE, é que a economia paulista cresceu 0,5%, contra 2,3% do Brasil. Ou seja, menos de um quarto do que cresceu o Brasil, né? Quando você vê outros indicadores, como a educação, no primeiro ano do governo Tarcísio, a educação andou para trás. Você tem 61% das crianças paulistas alfabetizadas na idade certa, contra 66% da média nacional. Como é que pode a locomotiva do Brasil estar abaixo da média nacional em alfabetização de criança? Quando você pega o ensino médio de tempo integral, São Paulo está na média nacional, contra 7 estados do Nordeste.